Fala galera, meu nome é Ítalo, eu estou aqui no meu primeiro vídeo que eu vou falar bastante sobre cinema. Espero que vocês acompanhem. E hoje eu não podia deixar a oportunidade passar e escolhi falar sobre Blade Runner, o clássico de 1982, dirigido por Ridley Scott, baseado no livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick. E não podia ser uma oportunidade melhor de começar esse meu canal, já que é um dos meus filmes favoritos. Eu amo ficção científica, além da literatura, o cinema também, então nada mais que justo. Então vamos lá. Blade Runner, que eu vou falar claramente sobre o Final Cut, que é o último corte que o Ridley Scott teve completo controle, sem nenhum tipo de interferência externa de estúdio ou algo do tipo. Blade Runner, ele tem a premissa de que uma empresa chamada Tyrell Corporation chega em grande importância mundial. Na verdade, as grandes corporações são as coisas que comandam o mundo em 2019, que é o futuro cyberpunk, que é onde se passa o filme. E essa empresa, a Tyrell Corporation, ela cria replicantes. Replicantes são seres artificiais, mas com uma semelhança muito grande a humanos. Eles têm a inteligência artificial, que eles podem acabar adquirindo inteligência muito parecida com a nossa. Consciência é muito parecida com a nossa. Na verdade, eles foram construídos para serem seres superiores a nós, para trabalhar em minas em outros planetas, para colonizar planetas. Então, eles são seres extremamente inteligentes, muito mais inteligentes do que nós mesmos. E durante uma dessas colonizações, eles eram escravizados, como de costume, a humanidade costuma fazer. Eles se rebelaram, eles fizeram um motim e mataram vários humanos. Depois disso, o governo na Terra criou uma lei que proibia replicantes na Terra, e eles só poderiam viver por, no máximo, 4 anos. Eles teriam que ter esse tempo de vida na sua programação. E o filme se inicia exatamente no ponto em que 4 replicantes vêm para a Terra em busca do seu criador. O personagem vivido pelo Harrison Ford, o Deckard, que é um ex-Blade Runner, que são caçadores de replicantes, ele é convocado pelo seu ex-chefe para voltar ativa, pois o seu colega foi assassinado por um desses replicantes, e ele vai atrás deles em busca de cumprir o seu dever, que é aniquilar os replicantes ilegais na Terra. Por essa premissa, a gente pode ter um filme de ação, ou um filme de perseguição, um drama policial. Mas é muito mais do que isso. Blade Runner, ele fala sobre vida, ele fala sobre ideias, ele fala sobre sonhos, ele fala sobre morte, são assuntos muito complexos que o filme aborda. Primeiramente, eu quero falar sobre o visual do filme. Toda a atmosfera dark, toda aquela atmosfera melancólica, chuvosa, intensa, em meio à fotografia, que é uma mistura de uma paleta meio azulada, com cores bem sóbrias, misturado com neons que dão uma ressalva de que aquilo é melancólico, mas existe vida ali. Ao mesmo tempo que existe vida, essa vida é controlada completamente pelas corporações. Quando a gente vê na primeira cena a câmera de cima, a gente vê as corporações com grandes prédios, grandes fábricas, as fábricas como se estivessem respirando, jorrando fogo para os céus. É uma sensação única, que é a primeira cena do filme é essa, que é a câmera vindo de cima e o fogo jorrando de cima das fábricas. Então, é um momento que aparece um olho observando de cima isso tudo, que é como se fosse o olho do Criador, o olho de um Deus que estivesse observando tudo isso. Esse olho não aparece mais durante todo o filme, mas a gente fica bem intrigado
porque a gente vai ter que tirar nossa interpretação daquilo. Ele não está ali de graça, ele quer nos passar alguma mensagem. Eu acho que esse é o primeiro ponto de genialidade do Ridley Scott, que é o visual. Que dentro dos prédios, quando aquele clima totalmente escuro, feixes de luz vão entrando durante o prédio, passando com as luzes dos carros voadores, e dá uma sensação de estar sendo observada a todo momento. Aí parece que a pessoa não tem uma privacidade, passa uma claustrofobia. Muito, muito intenso. O clima do filme é muito pesado, muito intenso. Os diálogos são muito dinâmicos. Já vou passar para um outro ponto aqui do filme. Primeiro o visual e depois vem os diálogos, o texto do filme, como o texto é trabalhado, de cena após cena. Muitas pessoas, eu estava até conversando com um amigo meu que ele assistiu Blade Runner pela primeira vez hoje, e ele falou que sentiu o filme ser um pouco arrastado. Bom, eu não acho o Blade Runner arrastado, eu acho o Blade Runner extremamente dinâmico, na verdade. Mas muitas pessoas podem sentir esse peso por não dar muito valor aos diálogos, mas os diálogos são de extrema importância. Cada diálogo quer nos passar alguma coisa. Nada está ali por acaso, nenhuma pontinha está ali para não nos falar nada. Enquanto o Deckard está conversando com o seu chefe, quando o Deckard está conversando com o dono da Tyrell, o presidente da Tyrell, sobre vida, sobre memórias, e eles falam que as memórias são implantadas na cabeça dos replicantes e eles não têm direito à vida e tudo mais. Mas aí fica aquele debate: só porque as memórias são implantadas neles quer dizer que eles não merecem viver, quer dizer que eles não têm vida? Se eles desenvolvem um sentimento a mais, eles querem estar ali presente, eles não querem morrer, quer dizer que eles simplesmente têm que morrer porque nós os criamos? Como sempre, o sentimento egoísta do ser humano. E é interessante também que ainda tem um ponto do filme, um ponto não, são vários pontos na escala, vai subindo durante o filme, que a gente vai entendendo um outro lado do Deckard, que ele é um Blade Runner, mas existe sempre uma pulga atrás da orelha sobre ele ser um replicante ou não. Em vários pontos do filme a gente vai observando dicas, pistas sobre se é ou não é. Tem uma cena em que ele está com a replicante, a Rachel, que ela está contra a luz, e os olhos dos replicantes, quando estão contra a luz, eles ficam refletindo uma luz vermelha nas pupilas. E durante um segundo e meio, o Deckard olha para frente também, que ele está bem atrás, desfocado, e os olhos dele também ficam na mesma coloração, fica com o mesmo reflexo. É uma das dicas sobre se ele é ou não é. Então o filme, ele mexe muito com o nosso imaginário, ele mexe muito sobre assuntos sociais fortes, como os replicantes serem deixados de lado por conta que eles são criações humanas inferiores, porque eles não têm direito à vida, eles só têm direito à vida que os humanos quiserem. Ou seja, são coisas que a gente vê ainda hoje em dia com nós mesmos humanos. Então é um filme extremamente rico narrativamente. Narrativamente também, eu não estava falando da narrativa do filme, eu estava falando do texto, mas narrativamente o filme também é muito rico, porque ele conta a história através de não só do texto, as imagens trabalham muito bem o filme conversar conosco. A trilha sonora do Vangelis completa isso tudo, faz um mix na narrativa. Parece que o Vangelis entendeu o espírito da coisa e pôs o espírito na música. A música começa bem pesada, melancólica, faz com que a gente se sinta um pouco incomodado, mas aos poucos a gente vai achando aquilo lindo, muito bonito. E é mais ou menos assim, o sentimento que o Deckard tem, que ele tem querendo, por causa da profissão dele, ele tem uma certa raiva de replicantes, de máquinas. Ele diz que todas as máquinas podem ser usadas para o bem ou para o mal. E quando ele passa a conhecer a Rachel e a conversar com ela, a conviver com ela, ele entende que existe um outro lado. E a música, ela vai meio que seguindo isso, faz a gente começar meio um pouco, sentindo um pouco de peso,
E aos poucos a gente vai começando a gostar, começando a entender, começando a se envolver com aquilo. Então, é extremamente válido a trilha sonora do Vangelis, que é mais um ponto genial do filme, que com certeza é uma das trilhas sonoras mais impactantes da história do cinema. Quero falar um pouquinho sobre os replicantes que o Rutger Hauer faz, o Roy Batty. Ele sente o peso da vida estar indo embora dele. Ele se desespera em ir atrás do seu criador para conseguir vida. E a cada perca, cada vez que algum amigo dele, replicante, morre, ele sente o peso, ele fica triste, ele fica mal, ele quer porque quer ajudar aqueles amigos. Talvez ele seja o personagem mais humano do filme, mesmo ele sendo um replicante. E o seu monólogo final, que é um dos monólogos mais maravilhosos da história do cinema, que ele fala sobre suas lembranças, ele fala sobre coisas que ele viu, viveu, e todos aqueles momentos se perderão como lágrimas na chuva, porque o momento dele está chegando. E antes dele fazer esse monólogo, ele ainda salva a vida do Deckard, porque ali ele entende que a vida é preciosa. Ele poderia ter deixado o Deckard morrer mesmo por ter matado os amigos dele, mas ele entende que a vida é preciosa e não o quer deixar viver. Ainda tem uma cenazinha no final que dá a entender se o Deckard é ou não um replicante, mas aí assistam, que você não assistiu. Se você assistiu, você já sabe de que cena é essa. Vejam essa obra-prima da história do cinema. Então, não existe outra nota para esse filme a não ser uma nota 5 de 5. Então, uma nota máxima para Blade Runner. Então, se vocês gostaram do vídeo, assinem o canal, curta esse vídeo, compartilhem. É que é só o primeiro, vão vir muitos outros. É um projeto novo, mas eu prometo que não será só mais um canal no YouTube. Eu vou tentar trazer algum conteúdo muito rico para vocês sempre. Valeu!